Entre ruas, avenidas, edifícios e muito barulho, as cidades se tornaram um símbolo da vida humana e da separação daquilo que definimos como natureza. Como se tudo o que acontecesse nos ambientes urbanos fosse artificial, alheio e controlável. Como se driblássemos o tempo e as outras formas de vida. Como se os espaços nos pertencessem e as cidades fossem só nossas. E se um dia acordássemos e as buzinas fossem silenciadas, as fábricas interrompidas e todo o ruído humano se aquietasse? O que ouviríamos? Se nossos olhos cansados se desviassem das telas e mirassem para o céu, ou para os pés, o que veríamos? Colocados às margens da consideração humana, é comum os animais sinantrópicos serem considerados invasores ou pragas urbanas. A ideia de cidades alheias à natureza quebra o que a sinantropia define por junto, criando uma fantasia de que cabe a nós, humanos, decidirmos quais animais são bem-vindos nos ambientes urbanos. Uma quantidade incontável de indivíduos de diferentes espécies desafia essa lógica, resistindo aos preconceitos e coabitando as ruas, os prédios, os bueiros e as casas. Poucos indivíduos são tão representativos dessa história como os pombos. Que cidade eles enxergam e habitam? Para começar a responder essa pergunta, voltamos a cerca de 5.000 anos, quando seres humanos e pombos iniciaram sua história de proximidade. Naquela época, as aves serviam como comida e eram animais de estimação. Criar pombos coloridos em gaiolas era sinônimo de poder. Mais tarde, devido à ótima memória, capacidade de orientação e aprendizagem, os pombos também viriam a se tornar mensageiros. Essa é Cher-Ami, condecorada como heroína de guerra ao levar uma mensagem de um batalhão americano que encontrava-se isolado durante a Primeira Guerra Mundial. Alvejada, caiu logo após levantar e foi dada como morta. Com a visão prejudicada e uma das patas penduradas por um tendão, ressurgiu da mata e alcançou o céu novamente, encontrando seu destino e entregando o recado que salvou a vida de quase 200 homens antes de falecer e entrar para a eternidade. Menos glamour tiveram seus tantos companheiros da mesma espécie, quando os pombais foram abandonados e os pombos se estabeleceram nos ambientes urbanos, passando a ser vistos como pragas e invasores, a velha sina sinantrópica. Associados à sujeira e doenças, as aves vagam pelas cidades atrás de algo que todos nós também desejamos: viver em paz. Companheiros, dóceis, pacíficos e leais, os pombos são pais cuidadosos e tratam seus filhos até que eles possam dar os primeiros voos pelo mundo. Juntos, protegem-se e comunicam-se por olhares a todo tempo para facilitar a busca por comida, abrigo e a defesa de ameaças. Curiosos, os pombos gastam muito tempo do seu dia explorando os ambientes, mas também adoram descansar ao sol. E se abrigar em dias chuvosos. Isso quando não estão tomando banho de chuva. Sim, apesar da fama de sujeira, eles adoram tomar banho. Em busca do que necessitam, podem viajar longas distâncias em grupo, decidindo os caminhos de modo democrático. Ainda assim, preferem ficar nas áreas conhecidas e manter um abrigo relativamente fixo. Os pombos possuem uma grande familiaridade com os espaços urbanos. Interpretam símbolos, sinais e reconhecem feições humanas, que os ajudam a julgar se uma pessoa é amigável ou ameaçadora. Vítimas da sujeira humana, muitos animais acabam por enroscar linhas e fios de cabelo nos pés, sofrendo por dor, mutilações e limitações de movimento pelo resto da vida. Para além da ideia infundada de serem perigosos transmissores de doenças ou da visão folclórica, os pombos vivem como protagonistas dos espaços onde habitam, ainda que constantemente queiram expulsá-los da cidade sob alegação de limpeza.
Em meio à indiferença e ao preconceito, esses indivíduos resistem. É verdade que existem conflitos na convivência urbana. A pergunta é justo resolvê-los desconsiderando os interesses dos animais? Negligenciando dores e direitos? A capacidade criativa e política humana é capaz de ir além dos preconceitos e simplificações que inibem a presença e o florescimento de outras existências. A capacidade política dos animais de mediarem conflitos e de comunicarem seus interesses também é evidente. Estamos os tratando como habitantes e atores ativos da paisagem urbana? Os olhares aqui mostrados brevemente se restringem a uma pequena parte de outras existências, das tantas que temos à nossa volta. O que um sagui vê? O que uma garça vê? O que um pato vê? O que um rato vê? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos vendo? Sinantrópico. Junto aos humanos, junto a nós.